Olá, sou o Diogo Macedo e hoje estou aqui no canal Dono da Obra para mostrar para vocês como que nós fazemos aqui na nossa construtora uma pré-estimativa do orçamento das nossas obras, tá? Então nós desenvolvemos um site separado, que é isso que a gente está mostrando hoje, que é o donodaobra.com, e lá a gente tem uma calculadora onde nós também utilizamos como uma estimativa prévia de investimento para a construção, e a gente está disponibilizando essa ferramenta também para todo mundo que queira ter uma noção inicial de quanto que irá custar a sua construção, que a gente acredita que é muito importante antes de começar qualquer coisa, né? Eu digo até antes de comprar o terreno, seria interessante a família já ter essa noção dos custos, né? Mas principalmente quando está desenvolvendo os projetos de arquitetura, porque acho que o grande erro que é cometido na parte de construção é a pessoa primeiro projetar a casa para depois saber quanto vai custar. Claro que muitas vezes as pessoas falam um valor aproximado, arredondam por metro quadrado, mas é de extrema importância a família ter essa noção de custos, tá? E também o que impacta nesses custos, né? Por exemplo, eu vou ter uma casa de 150 metros quadrados de construção, só que ela pode ter 10 metros quadrados de piso externo ou 100 metros quadrados de piso externo. Isso impacta muito no custo total da obra no final. Então, a ideia hoje é começar o nosso primeiro vídeo aqui mostrando um cálculo, né, uma simulação de quanto custou ou custaria, né, a construção hoje de uma casa que foi a nossa casa, foi o projeto FZ02. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo, né, que está no YouTube, para a gente ter uma noção do que é a casa. E depois a gente volta aqui para a calculadora, para o nosso simulador, e a gente simula o custo dessa construção. Vamos lá. Vamos lá. Então, algumas imagens, tá? Essa aqui é uma casa que nós entregamos em abril de 2022, então, há 2 meses atrás. Então, aqui algumas imagens, sala com pé direito duplo, toda integrada, tá? Então, tem sala de jantar, cozinha gourmet, tem um lavabo também para atender essa parte social da casa. Então, aqui a gente tem essa cozinha gourmet. Lembrando que na nossa estimativa de investimento não está incluso móveis planejados e elétricos, tá? É a parte de construção, no caso. Então, aqui tem toda a cozinha que a gente entregou ela completa. Tem a parte externa, por isso que eu falei, importa muito essa questão de quantos metros quadrados de piso tem na parte externa, quantos metros quadrados de revestimento. Então, piso aqui, revestimento nas paredes, tá? Então, tem uma piscina aqui também, com 15 metros quadrados. Uma visão geral para a gente aqui. Outra coisa que impacta muito no custo também são muros, não parece, mas todo o custo de construção, pintura, de um muro desse porte, a gente está falando em 50, 60 mil reais. Então, essa casa tem um banheiro externo, lavanderia, aqui são os quartos, tá? Banheiro interno, suíte do casal, aqui tem closet, e aqui é o banheiro do casal. Essa é uma última imagem. Aqui temos a planta da casa, então a gente tem uma garagem para 2 carros, sala de jantar integrada, aqui está o lavabo da parte social, cozinha, área externa, aqui tem a lavanderia direto da parte externa, não tinha imagem lá, mas tem um depósito também. E aí na parte interna são 2 quartos, um banheiro social, a suíte com closet e o banheiro da suíte com chuveiro duplo. E em volta da casa os corredores, tá? Então, acho que já deu para até ter uma noção. Aqui no site também você vai conseguir dar uma olhadinha no vídeo, tá? Deixa eu tirar o som aqui. Então, aqui tem todos os detalhes da casa. Então, para você que gostaria de dar uma olhada melhor, é odecam.com/fz02. Está aqui o endereço. odecam.com/fz02. Bom, voltando lá ao nosso simulador, então, o que nós temos aqui na página inicial do dono da obra? A gente tem 2 opções, que é o simulador e as casas que a gente já construiu, então a gente está fazendo simulação, no caso essa aqui é a primeira, então a gente vai adicionar esse vídeo que a gente está gravando agora aqui nessa parte, mas vamos então entrar aqui no simulador.
Então, vamos lá. O que vai impactar, né, de maneira geral, no custo da construção de uma casa? Primeiramente, a localização. Então, a gente tem aqui as 5 regiões do Brasil, então tem uma diferença de preço, vamos dizer aqui, vamos já ir para o final aqui para ter uma ideia. Então, por exemplo, essa é uma construção que a gente nem setou ainda aqui os valores, mas uma construção aqui no Sudeste, ela vai custar 622. No Sul, 625. No Nordeste, 555. No Norte, 591. No Centro-Oeste, 591. Deu uma diferença pequena aqui. Diogo, de onde você tirou esses valores? O valor, realmente, o real que nós temos é da região Sudeste, tá? Que é onde a gente constrói. Nossa construtora está aqui no interior de São Paulo, tá? Em Americana. Mas a gente tem tabelas, né, de custo por metro quadrado das regiões do Brasil, então a gente converteu esse custo do Sudeste para as outras regiões também. Então são aproximações que a gente fez, porque a gente viu aqui tem muita diferença, por exemplo, do custo de construção do Sudeste para o Nordeste. Então precisaria ter realmente essas opções aqui. Outra coisa que impacta é a casa vai ser construída em condomínio ou no bairro. Por quê? Considerando a mesma casa, né, mesmo projeto, terreno plano nos dois casos, a casa em bairro sempre vai ser um pouco mais cara, né, porque você tem todo aquele fechamento frontal, né, muro, portão, né, muitas vezes o pessoal usa bastante portão de alumínio, que é um portão caro, né, então a gente vê aqui, por exemplo, uma casa em condomínio, a gente está falando de 622 mil, se a gente colocar aqui em bairro, já vai para 639, então isso já impacta também a localização que é construída a casa. É uma casa térrea, é um sobrado. Isso é uma outra coisa que impacta no custo também. Então, nesse caso aqui, vamos voltar, caso em condomínio, uma casa térrea, está custando quanto? Na faixa de 622, com os dados que a gente vai colocar aqui embaixo. Quanto que ia custar um sobrado, com as mesmas características? 687. Então, já tem 10% a mais, né, no custo da construção aqui, tá? Então, no nosso caso lá, é uma casa térrea, né? Complexidade da fachada. Aqui entra a questão de qual a dificuldade da construção da fachada. A gente não está falando aqui se tem bastante revestimento, alguma aplicação, mas sim a complexidade da construção. Se tem muito beiral, se tem muita coisa em balanço. No caso lá, aquela casa é uma complexidade de fachada normal, mas isso também vai impactar na construção. Então, uma fachada normal, a gente está falando em 622 mil, e uma fachada complexa, né, com complexidade alta, já subiria para 650. Então, tem um custo que já é adicionado se a gente trabalhasse com uma fachada mais complexa. O que seria de uma fachada, então, mais complexa? Foi um comparativo aqui. Então, a gente tem essa de análise nossa hoje, né, que é a FZ02. Então, a fachada dela é uma fachada muito bonita, moderna, mas para construção é uma fachada simples, né? Então você não tem nada em balanço, nenhum design assim, vamos dizer assim, muito complexo. Mas em contrapartida, vamos entrar aqui num projeto que a gente está lançando agora, que é o FZ04, no mesmo condomínio. Então você já vai reparar que a fachada já tem todo um grau de dificuldade muito maior, são aplicações diferentes, materiais aqui, que é uma porta em ACM, no final também aqui no fundo tudo em ACM, toda essa aplicação. Então são coisas que isso aqui vai encarecer bastante no custo final da obra, né? Então isso tem que ser considerado também, tá? Então vamos lá. Então aqui no nosso caso, que a gente está estudando, que é o projeto FZ02, a fachada é uma complexidade normal. Padrão dos acabamentos. É um padrão alto aquela uma lá. Diogo, o que é um padrão de acabamento normal? O que é um padrão alto? Aqui no final a gente tem um memorial descritivo. Deixa a gente clicar aqui, vamos ver. Que ele vai dar uma ideia, além de todos os passos, né? Falando um pouquinho sobre projetos, que nem já fala sobre os projetos, levantamento, planeamento, todas as etapas, né? Que é o levantamento do terreno, o projeto arquitetônico, produção de prefeitura, sondagem de solos, projetos complementares, né? Que é o estrutural, hidráulico, elétrico. Tem o projeto de interiores também. Então, ele explica um pouquinho sobre o que está incluso nos projetos. Na construção.
Então, a gente tem aqui umas diferenças entre um padrão normal e um padrão alto, tá? Que a gente está considerando, claro, sempre falando de maneira geral, aqui a gente não está querendo saber exatamente o valor da construção. Isso aí, realmente, a hora que tiver todos os projetos em mãos e tem empresas especializadas, né, escritórios de engenharia especializados em orçamentos, tá? Então, só ali que realmente a gente vai ter o valor preciso da construção. Aqui a gente está querendo o quê? Uma estimativa. Eu quero saber se eu vou gastar 500 ou 700 numa construção. Eu não quero saber se vai ser 500 ou 510 mil, tá? Então, a gente está num primeiro, entre aspas, num primeiro chute, né? Para a gente ter uma noção de quanto que vai ser o investimento. Então, aqui a gente tem as duas opções, que tem as diferenças entre elas, né? Louças e metais, calçadas, piscina, né? Uma piscina num padrão normal é com um bolsão de vinil, piscina num acabamento alto é numa pedra natural ou um porcelanato que muita pedra, né? E por fim, aqui no memorial, a gente está falando o que não está incluso, né? Que é opcional, que não está incluso naqueles valores. Então, geração de energia fotovoltaica, aquecimento solar, uma churrasqueira revestida, uma porta de separação dos ambientes da cozinha para a sala, pergolado não está incluso, esquadrias automatizadas também não, que nem eu tinha falado, não tem os móveis planejados inclusos naqueles valores, nem o paisagismo, né? Então a gente está falando de grama, mas não estamos falando das plantas, tá? Então esse valor de paisagismo não está incluso, e a documentação final da obra tá em separado, tá? Vamos voltar lá agora, no simulador. Então, voltando aqui, a gente estava em padrão dos acabamentos, né? Então, aquela casa é um padrão alto, tá? Voltando aqui para ver se está tudo certinho. Sudeste, condomínio, terra, normal, complexidade da fachada normal, padrão dos acabamentos alto. Lá é um terreno de 360 metros quadrados, então o tamanho do terreno também vai impactar, tá? Indiretamente no custo da obra. Porque imagina só, a gente vai fazer uma casa de 150 metros num terreno de 200 metros quadrados, não vai custar a mesma coisa do que uma casa de 150 metros num terreno de 450 metros quadrados. Então, a gente tem limpeza do terreno, parte de grama, parte de movimentação de terra, tudo impacta, né, no tamanho do terreno. Aqui, outra coisa que impacta é o perímetro do muro. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, que eu tenho a planta, eu acho que fica mais fácil. Então, para aquela casa lá, essa aqui é a planta do FZ02, a gente vê aqui que a gente tem um terreno médio de 30 por 12. Então, só que são 4 metros aqui na frente que não tem muro, tá? Que é uma mureta. Então, a gente tem, no final das contas, 26 metros, tá? De muro, de cada lado. 26 com 26 dá 52. Com mais 12 do fundo, dá 64. Então, a gente tem 64 metros lineares de muro. No caso, a gente está considerando aqui um muro de 2,20, mas se o muro tem 2 metros, entre 2 e 2,5, a gente considera o mesmo valor, basicamente, tá? O que importa é o comprimento linear aqui dele. Então, no nosso caso aqui, são 64 metros. Voltando aqui para a nossa... Aqui. Voltando aqui para o nosso calculador, então, são 64 metros de muro, tá? Aquela casa tem 190 metros de construção total. O que eu estou incluindo aqui? Casa, área de construção da casa, área de construção da garagem e área de construção da piscina. Então, tudo isso dá 190 metros quadrados, tá? Aqui embaixo está separado o que é garagem e o que é piscina, porque metro quadrado da garagem e metro quadrado da piscina, vamos dizer assim, que é um metro quadrado mais barato do que o padrão da casa, tá? Então, a gente tem que colocar esses valores aqui, porque ele gera uma diminuição no custo total da casa. Vamos dizer que fosse 190 metros quadrados de pura casa, né? Não é piscina e não é garagem. Se a gente zerar esses dois valores aqui, então a nossa construção subiu, ó, 653 mil, 654. Se fosse só considerar os 190 metros quadrados de construção total. Então, tem esses valores aqui para a gente conseguir ter um valor final mais correto, tá? Então, dos 190 metros quadrados de construção total, 30 é referente à garagem e 15 referente à piscina, tá? Outra coisa que impacta também no custo da casa é o número de cozinhas. Então, no caso lá, a gente tinha uma cozinha gourmet, que era integrada com a churrasqueira, então foi uma cozinha só. Então, o custo é de uma cozinha só. Ah, Diogo, eu tenho uma cozinha interna e uma externa, né? Uma varanda gourmet. Então, dos 622, se colocar duas cozinhas, vai para 634. Então, já tem um aumento do custo. No nosso caso, é uma cozinha só. Banheiros, isso aí também é outra coisa que impacta no custo da obra.
No caso, lá são 4 banheiros, né? São 3 banheiros completos e um lavabo. Então, a gente considera 4, tá? Vamos dizer que fosse 2, né? Ah, não, é só o banheiro da suíte e o social. Então, cairia. Então, a construção cairia para 600 mil. Não, são 5 banheiros. Subiria, 634. No caso lá, são 4. Então, 622 mil. Revestimento externo. Então, o revestimento é todo aquele porcelanato, todo aquele material que é aplicado na parede, tá? Então, na fachada, a gente tem, voltando aqui, ó, então a gente tem esse revestimento aqui que imita um amadeirado na fachada, e temos também na parte externa todo esse revestimento aqui ao fundo e na lateral que também está aplicado na parede. Então, isso aqui tem que entrar na nossa conta também, tá? Então, para esses revestimentos, a gente está considerando 20 metros quadrados. Piso externo, a gente está considerando 80 metros quadrados. Do que seria esse piso externo aqui? Então, por exemplo, a gente está olhando na área da piscina, eu tenho esse piso amadeirado, eu tenho o drenante ali na frente, aqui na frente da casa a gente tem toda essa parte de piso. Então, tudo isso também tem que entrar na nossa conta, tá? Então, piso externo também tem que entrar na conta aqui. E o último item que a gente adicionou é a inflação estimada. Diogo, o que é isso? Bom, todo mundo sabe que a construção de uma casa vai levar em torno aí dos 12 meses. Então, não adianta a gente simplesmente, vamos desconsiderar a inflação aqui, então a gente teria esses valores de projetos, né, da construção e da regularização, que isso aqui é a documentação final, que é o ABITS, o INSS, averbar a construção na matrícula do terreno, tá? Só que esses custos são do mês de, eu estou gravando isso aqui em julho, né? São do mês de julho de 2022. A sua construção, ela vai levar pelo menos 12 meses. Então, infelizmente, não vai ser esse valor que vai ser gasto, vai ser esse valor que vai ser gasto ao longo da construção, corrigido pela inflação. Então, por isso que a gente coloca essa estimativa, que hoje a gente está considerando em 10% ao ano, né, da inflação da construção. Então, a gente sabe que vai gastar um adicional, além dos custos planejados aqui, mais um adicional da inflação. Então, nesse caso, seriam mais de 30 mil, que é um valor bem considerável. Então, por mais que a gente já tenha esses valores de estimativa de custo de projetos, de construção e regularização, a gente tem que ter em mente que também vai ter esse adicional da inflação que a gente vai, de uma maneira ou outra, gastar mais durante a obra, tá? Para a gente não ser pego de surpresa. Então, resumindo, essa casa aqui de 190 metros quadrados, hoje, se a gente fosse começar hoje, a nossa estimativa de investimento seria o quê? 29 mil, vamos arredondar aqui, 30 mil com projetos, lembrando que os projetos não são só aqueles projetos de arquitetura, tem toda a parte de aprovação, toda a parte de engenharia, né? Tudo está envolvido aqui. 623 na construção, então 623 com 30 dá 653 mil, mais 15 da regularização. Então, 653 mais 15, 663, 668, se eu não me engano. Então, a gente está falando em 668 mil para construir uma casa desse porte aqui. E fora isso, como a gente não consegue gastar esse dinheiro num mês de uma vez só, né, vamos dizer assim, temos mais 30 mil aí que tem que ser considerado como um custo adicional que a gente vai ter na obra, tá? Então, era 668, alguma coisa assim, mais 30 mil. Então, a gente está chegando aí quase 700 mil reais, tá? Para uma construção desse porte aqui. Bom, pessoal, é isso aí. Acho que esse aqui foi o primeiro vídeo para a gente ter uma noção melhor aqui do nosso configurador e de mais ou menos como funciona. E a gente espera que cada vez mais a gente vai fazendo outros vídeos. E também, se você tiver alguma dúvida, já pode colocar aqui nos comentários, que a gente vai ler todos. E a gente vai cada vez mais melhorando até a calculadora também. Se você tiver alguma experiência que já foi construída alguma coisa, você pode fazer a simulação e falar para a gente, ah, não, Diogo, eu gastei mais, eu gastei menos. Enfim, a gente está aqui para realmente ter uma ferramenta gratuita que seja útil para as famílias que estão pensando em construir e cada vez mais precisa, tá? É isso aí, muito obrigado, até a próxima.